Olá, boa tarde, crianças, queridas alunas e queridos alunos, senhoras mães, senhores pais, senhores responsáveis, colegas professores. Nesta sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021, nós iremos aí utilizar, o livro didático de matemática lá na página 39. Aqui na página 39, começando a nossa atividade, vamos pensar juntos, Existe uma explicação por que os números ímpares têm este nome? Uma dica: o que não é perfeito recebe o nome de imperfeito. O que não é possível é impossível. O que não é previsível é imprevisível, E o número ímpar, ele tem esse nome justamente porque ele é um número em que, por exemplo, se nós tivermos 3 aluninhos, o 3 é um número ímpar. Se nós tivermos 3 aluninhos e precisarmos formar 2 pares, nós não conseguiremos. Nós temos 1, 2, 3 aluninhos. Nós conseguiremos formar apenas um par e um número ficará sobrando, um aluninho ficará sobrando, por isso é ímpar. O ímpar é o contrário do par, por isso ímpar. Agora aqui, vamos completar as sequências dos números, primeiro dos números pares. Observe que começa no 0, eu pulo 1, vem o 2, pulo 3, vem o 4. Depois do 4 vem o 6, depois o 8 e assim por diante, até nós chegarmos lá no número 22. Depois, aqui na letrinha B, você também fará o mesmo com os números ímpares. O número 0 é um número par. Então, o número ímpar começa com o número 1, depois o 3, depois o 5, depois o 7, o 9, o 11, até chegarmos no número 23. Agora, observe os números dessa sequência que você acabou de fazer e responda. Nós vamos responder a letrinha A e a letrinha B. Mas antes, vai falar aqui uma palavrinha chamada algarismos. Meu Deus, que palavra difícil! O que são os algarismos? São os números. O numeral de 0 a 9 são os algarismos, porque 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com todos esses números, eu posso escrever o numeral ao infinito, utilizando esses algarismos. Com esses números, eu posso escrever até o fim dos tempos. E ainda não vai dar tempo de escrever todo o numeral. O numeral, ele é infinito. Então, o algarismo nada mais é do que os números de 0 a 9. Sabendo disso, nós vamos responder aqui na letrinha A seguinte pergunta. Na letrinha A: com quais algarismos terminam os números pares? Você vai observar aqui na sequência que você fez do 0 até o 22, quais são os números que terminam, quais são os algarismos ou números, que terminam os números pares. Respondendo, lembra que,
O 0 ele está sozinho, mas ele é um número par. O 2 está sozinho, mas ele é um número par. O 4 também é um número par, está sozinho, mas é um algarismo. O 6 também. E depois, qual é o outro número que está faltando para a gente completar aqui? Depois você vai fazer o mesmo com os números ímpares. Quais são os algarismos dos números ímpares? Olha só, o 1 é um deles, o 3 também, o 5, faltam 2. Quais são? Escrevam aqui, tá? E aí, depois, antes da gente responder essa última questão aqui de matemática, se a gente pensar que os algarismos que terminam os números pares são o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8, esses são os algarismos que terminam os números pares. Depois nós temos o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Já estou respondendo aqui para vocês, né? Mas não tem problema não. São os algarismos que terminam os números ímpares. Então, observe que aqui o 0, depois vem o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Com esses algarismos eu posso escrever ao infinito, lembra? Então, todo número par, ele sempre vai terminar com os números de 0, 2, 4, 6 ou 8. Por exemplo, 8. Aí eu quero escrever 18. 18 é um número par. E o 88? Também um número par. E o 108? Também um número par. E sempre terminando com o algarismo par número 8. E quando eu escrevo 9, número ímpar, o 19 também será um número ímpar. O 29 também um número ímpar. O 89 também um número ímpar. E o 109 também um número ímpar. 9, 9, 9, 9, 9. Agora vamos responder aqui essa atividade que é bem legal, tá? Na letra A, a pergunta é a seguinte: a sua idade atual em anos, em número, se você tem 6 anos, coloque o 6 aí dentro desse quadradinho. Se você tem 7, coloca o 7. A sua idade atual, vamos imaginar que a criança tem 7 anos. Sua idade atual em anos é 7. O número 7 é um número par ou um número ímpar? Escreva aqui, tá? Números de dias no mês de julho são quantos dias? Responda aqui quantos dias são. 31 dias, tá? Na letra C, o número de alunos na sua turma. Nós temos 25 alunos. O 25 é um número par ou um número ímpar? Responda aqui. E por fim, o número de jogadores em um time de futebol de campo. Para quem não sabe, são 11 jogadores. O número 11, um número par ou um número ímpar? Escolha e escreva aqui. Quero desejar a todas as famílias um excelente fim de semana, com boas energias, boas coisas para se fazer junto das famílias, dos entes queridos neste fim de semana. Estou à disposição para eventuais dúvidas a qualquer momento do dia, inclusive ao fim de semana. Muito obrigado e até logo, crianças!